Olá, graça e paz. Meu nome é Anderson Barreto. Hoje, no canal Coração de Carne, EZ, vamos meditar mais um texto para um devocional, para a glória do Senhor e para que nós venhamos aprender mais em relação à palavra de Deus. O texto base de hoje se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 15 adiante, está escrito assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto ele é uma exortação para com os discípulos, uma exortação para com as ovelhas, uma exortação para com os apóstolos do Senhor Jesus, aqueles que estavam sendo estruturados para dar continuidade aos ensinamentos, dar continuidade ao reino de Deus, ao Evangelho, à expansão do reino de Deus, por intermédio da pregação do Evangelho. Esses homens a qual Jesus está ensinando no Sermão do Monte, aquela multidão que se chegou a ele, os discípulos que se aproximaram dele, e ele, como tendo se assentado, como o mestre fazia ao ensinar, ele se assenta para ensinar verdades importantes concernentes ao reino de Deus, à legislação do reino de Deus, a como um cristão se portar, como um cristão viver o reino de Deus aqui na terra. O que o próprio Senhor Jesus diz em outras passagens, que o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está dentro de nós. E aqui, Jesus, dentre tantas coisas que ele fala com a sua importância, pois das palavras de Jesus não havia nada que não fosse importante. Das palavras de Jesus não havia nada que pudesse dizer que isso não é válido. Então tudo que Jesus dizia, sendo o verbo de Deus, sendo o Logos, sendo a palavra de Deus encarnada, sendo a manifestação, a expressão exata do ser de Deus, tudo que Jesus Cristo dizia era para edificação, é para abençoar, é para confortar, é para ensinar, é para guiar. Nada, não teve um tio, não teve nada em relação às palavras de Jesus que pudesse ser deixado de lado, que pudesse ser perdido. Tudo era válido, tudo era aproveitado, tudo era verdade. E aqui neste momento nós vemos Jesus de toda a verdade que ele poderia dizer. Quando Jesus ele fala para ter uma cautela, é para que nós venhamos ter uma atenção maior naquilo que ele vai ensinar. E aqui nós vemos Jesus dizendo no versículo 15 do capítulo 7 de Mateus, dizendo assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus está dizendo para se ter uma cautela. Jesus está dizendo para se ter uma precaução, para se ter um pé atrás. Tomar cuidado, porque os falsos profetas eles não virão como um lobo devoradores ou como lobo roubadores, eles não virão como feras, se apresentando como feras, eles não virão como feras ou se apresentando como feras para deixar nítido e claro qual a real intenção deles. Eles virão disfarçados. Jesus está mandando a gente tomar cautela que quando se trata de algo que tem um disfarce, é fácil de nós sermos enganados. É fácil de nós sermos ludibriados. Ainda mais quando se trata do Brasil, não muito diferente daquele período religioso da época, do período ali dos discípulos do Senhor Jesus, no período que Jesus Cristo se apresentou na Palestina para aquele povo de Israel, aonde se levantavam muitas pessoas supostamente dizendo que eram guiadas por Deus, direcionadas por Deus, seja produzindo motins em partidos políticos, ou seja até mesmo produzindo ações e dizendo ser um novo porta-voz de Deus. Falso profeta não era algo distante do povo de Israel.
Era algo que o povo de Israel estava costumeiro, era algo que o povo de Israel presenciara, era algo que a própria história, o próprio Antigo Testamento deixa claro que surgiram muitos falsos profetas em meio ao povo de Israel. E aqui Jesus não está deixando diferente, ele está mandando os discípulos dele tomar cuidado, vão surgir falsos profetas. Apesar de Jesus estar usando aquela figura, a forma de linguagem que era presente dentro do contexto do Antigo Testamento, falso profeta, mas Jesus aqui está, de uma certa forma, com esse termo, se referindo a um falso mestre, a todo ensinador, a todo doutrinador, que na verdade se apresenta como uma ovelha, se apresenta como um que realmente participa, é participante do povo de Deus, como alguém que realmente se diz ser participante do povo de Deus, se diz ser uma ovelha, se diz ser um discípulo, se diz ser verdadeiro, mas na verdade ele não é. E ele se disfarça de ovelha. Ele se passa para uma ovelha. Porque para ele enganar, ele precisa se passar. É dissimulado ou é dissimulada. E aqui nós vemos aqui a cautelar dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Veste a capa, veste a carapuça. O estereotipo, a forma muitas das vezes de falar, a forma muitas das vezes de pronunciar, parece ser uma ovelha legítima, só que não é. É lobos roubadores, a intenção de roubar, a intenção de tirar, a intenção é de sugar, a intenção é de obter lucro, a intenção é de obter benefício, a intenção é de roubar. E quando diz roubar aqui, porque ser dissimulado, se disfarçar, é para que ele possa tirar das pessoas aquilo que pertence a uma ovelha, para que ele possa enganar, para que as pessoas ajam, sejam caridosas, sejam boas, sejam participantes, sejam apoiadores, achando que estão apoiando, achando que estão ajudando uma ovelha, achando que estão se desenvolvendo através de uma ovelha, mas na verdade não é, é um lobo roubador. São lobos roubadores. E aqui diz, pelos seus frutos, versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Ou seja, como que nós vamos saber se o indivíduo ou a indivídua realmente é uma ovelha legítima? Ou se realmente é um falso profeta disfarçado de ovelha? Pelo fruto. Não é pela carapuça, não é pela pronúncia, não é pela forma de falar. Não é pelo que eu estou falando com vocês aqui, com a Bíblia aberta, que isso vai validar que eu sou realmente um homem de Deus. É pelo fruto. Não é pelo vídeo que você está me vendo agora que você vai, através das minhas palavras, validar que eu sou homem de Deus. É pelo fruto. É conviver comigo, é estar próximo, é olhando. É pelo fruto, é o que é produzido na sua essência. Muitas vezes nós estamos ludibriados com palavras, com ações, com metodologias, com chavões, com palavras de crentes ou crentez, o dialeto no meio do povo de Deus. Somos ludibriados com isso, um estereotipo, mas essência. É questão de tempo. Assim como o fruto ele precisa de um tempo, uma árvore, que é a figura de Jesus, uma árvore precisa de um tempo para que o fruto dela se manifeste, às vezes demora para que essas pessoas revelem o fruto dela. Mas uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde o fruto serão revelados. Então não se admire com a palavra de Deus, não com essas pessoas. Porque mais cedo ou mais tarde vão mostrar quem é. Mais cedo ou mais tarde você vai saber se é ou não é de Deus. Se aproprie da palavra de Deus, se alegre com a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, seja da boca de quem quer que está sendo dito, quem quer que está sendo ensinado. Se é a palavra de Deus, se é a verdade, se aproprie, viva, pratique, mas não fique ludibriado com palavras que pareçam ser de homem de Deus. Porque um tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muitos escândalos, é um tempo de muitas mentiras, é um tempo de muitas pessoas que supostamente dizem servir a Deus, dizem querer fazer a vontade de Deus, mas na verdade elas não estão fazendo. É escândalo atrás de escândalo, são pessoas que mais cedo ou mais tarde estão revelando quão maligna e quão perversa elas eram, e manifestou no tempo zero. Jesus está dizendo como saber se a pessoa é ou não é, é o fruto. Porque aqui diz, porventura, pode escolher-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Trazendo para a linguagem, tem como eu ir no pé de limão colher laranja? Não tem como. Tem como eu num pé de goiaba colher uva? Não tem como. Colhe-se aquilo que é referência da própria árvore. Ou seja, tem como uma pessoa que parece ovelha, mas não é ovelha, produzir verdadeiramente frutos que uma ovelha produz, atitudes, gestos, avanços na fé, obediência à palavra de Deus, se ela não é ovelha?
Não tem como. Assim, versículo 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore que não foi feita para produzir bons frutos, simplesmente para produzir frutos maus, ou até mesmo árvores que são venenosas, ela não tem como produzir coisa boa, é da essência dela. Se a essência do indivíduo é maligno, é perverso, é lobo, roubador, ele não vai conseguir produzir coisas boas, porque isso não faz parte da essência dele. Então o que nós temos que ver em um homem, num pregador, numa mulher, num cantor, quem quer que seja que diz e manifestar a palavra de Deus, é olhar a essência. Não é se admirar com o exterior, é olhar a essência do indivíduo, olhar a essência do indivíduo, da pessoa. É que diz versículo 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Ou seja, se a essência dele não é de ovelha, não vai ter como ele agir como ovelha. Não vai ter como ele agir como alguém que quer obedecer a palavra de Deus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, se uma árvore está inútil na terra, ela será arrancada, será lançada no fogo, vai servir de lenha. Então, assim, no sentido, aqui a figura de Jesus trazendo também o sentido espiritual, no sentido do fogo ser um reflexo da condenação do juízo de Deus, as vidas que não produzirem frutos que são chamados para produzir, as vidas que não produzirem frutos que são chamados para produzirem no Senhor, pode ter certeza que essas vidas irão sucumbir em juízo, irão sucumbir na inutilidade eterna, irão sucumbir no castigo vindouro, na ira vindoura. Nem todo versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, coisa de ovelha, Senhor, Senhor, mas por dentro é lobos roubadores, as palavras serão Senhor, Senhor, mas a essência não estão fazendo a vontade do Pai. A essência não é querer fazer a vontade de Deus. A essência não é obedecer ao Senhor. A essência não é viver o que Deus tem estabelecido na palavra. Então não é simplesmente dizer Senhor, Senhor, está fazendo a vontade de Deus. Jesus disse aqui, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é só dizer Senhor, Senhor, mas viver o Senhor, Senhor, viver o senhorio, viver o poder, viver a vontade de Deus. É tempo de quebrantamento para as nossas vidas. É um tempo que nós devemos nos quebrantar, nos arrepender, porque muitas das vezes nós estamos falando, louvamos a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe do Senhor. Assim diz o profeta Isaías para o povo de Israel. E assim muitas das vezes nós estamos louvando a Deus com os lábios, mas o nosso coração está longe. É uma geração que parece que o temor de Deus está cada dia distante. É uma geração que parece que viveu uma vida de hipocrisia, uma vida de farsa, uma vida de mentira, está cada dia mais distante. É cada caso um pior do que outros. Como um nome aí que termina em Lince, começa com Flor e termina com Lince. É a situação que nós estamos. Olha só a barbaridade que essa mulher fez. Olha só a barbaridade que essa mulher fazia dentro daquela casa, com aquelas crianças, com aqueles jovens. Olha só como ela findou a vida dela, o quanto ela enganou, o quanto ela dissimulou uma característica, uma carapuça, mas na verdade estava longe de Deus. E o versículo 22 também nos diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles vão querer rogar para si o direito de vida eterna, o direito de recompensa da parte do Senhor. Quando diz que nós iremos receber o galardão, a palavra galardão significa recompensa. Eles vão querer rogar para si recompensa pelo que fizeram através do nome do Senhor. Porque se eles se disfarçam de ovelhas, eles têm que também ter uma prática parecida com a de ovelha. É quem que profetiza realmente no nome de Jesus? São as ovelhas. Eles vão também, de uma certa forma, utilizar dessa ação. Quem verdadeiramente expulsa demônios para libertar pessoas pelo poder no nome do Senhor Jesus? É ovelhas, e eles vão utilizar disso daí, coisa de ovelha. Eles não vão só também falar como ovelha, mas vão agir como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Expulsamos demônio em teu nome. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Não é coisa de ovelha manifestar milagres. Jesus disse, vos darei autoridades para pisar em serpente e escorpião. E se beber alguma coisa mortífera, nenhum mal te sucederá. Jesus te deu autoridade a vocês para expulsar demônios. Deu autoridade a vocês para curar os enfermos. Então não é coisa de ovelhas manifestar milagres, ser um canal da ação de Deus. Eles vão se apropriar dessa realidade.
Vamos se apropriar do poder que há no nome de Jesus. Vamos se apropriar pela ação que o nome de Jesus pode trazer ao as pessoas receber o nome de Jesus com fé. Eles vão fazer. Senhor, nós profetizamos em teu nome. O que é profetizar? Profetizar é coisa de profeta. Profetizar é coisa de servo de Deus, mas eles não são servos de Deus, eles não são profetas, eles são falsos profetas. Se apropriaram do nome de Jesus muitas das vezes até para validar suas próprias palavras. Mas eles vão dizer, nós profetizamos em teu nome. Era no teu nome que nós estamos falando. Era no teu nome que nós expulsamos demônio. Era no teu nome, perdão. Era no teu nome que nós fizemos muitos milagres. Mas Jesus vai dizer para ele no versículo 23, é que eu termino. Jesus vai dizer, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Se nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, e que Ele tem um conhecimento de todas as coisas, e que Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, como que pode Jesus dizer que Ele não conheceu esses falsos profetas? Ele conhecia, Ele sabia quem era. Jesus sabe quem são os falsos. Ele, como Deus, Ele sabe, mas Jesus está dizendo aqui, esse conhecimento aqui é o conhecimento que também é utilizado para com um homem quando ele conhece a sua esposa no sentido íntimo, no sentido relacional de intimidade. Então Jesus está dizendo, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci intimamente, vocês nunca tiveram um relacionamento comigo. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós achamos que Deus é um Deus que aceita tudo, que Deus abraça tudo, que Deus abraça todos. Show, a graça de Deus permite que nós nos achegarmos diante dele. Mas, para que nós venhamos viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de compromisso com o Senhor, uma vida de arrependimento toda vez que pecamos. E aqui está dizendo, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. O que era iniquidade aqui? É anomia, sem lei. Pessoas que viviam como se não tivesse uma lei para obedecer. Elas viviam para a sua própria lei, para as suas próprias palavras, para os seus próprios interesses, para o seu próprio querer. Eram falsas, eram perversas, dissimuladas, enganadoras. Viviam uma vida de iniquidade. Jesus quer que se aparte. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No dia do juízo, no dia do acerto de contas, Jesus vai dizer para essas pessoas, apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês que são indiferentes à lei de Deus. Vocês que são indiferentes à palavra de Deus. Vocês que são indiferentes a uma vida reta, uma vida de retidão, uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento, uma vida de verdade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós queremos um Deus amoroso, como Ele é, mas nós esquecemos um Deus que quer que tudo que envolva-se em iniquidade se aparte-se dele. Guarda essas palavras no teu coração. Reflita nela, pois em breve o Senhor Jesus voltará. O conselho que eu te dou é o seguinte: se você sente que você está vendo uma carapuça, uma farsa diante do Senhor, no oculto são pecados mais pecados, você tenta dissimular uma vida religiosa, mas está vivendo uma vida de depravação diante do Senhor, arrependa-se já, volte para Cristo. Você se utiliza da palavra de Deus para enganar pessoas, para roubarem pessoas, se fazem se passar de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas são perversas, são falsos profetas. Arrependa-se enquanto é tempo, porque um dia você vai encontrar com o Senhor e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos fazer uma oração pedindo ajuda e socorro do Senhor. Pai Santo, graças te damos, Senhor, que pela sua graça, pela sua misericórdia, aqui estamos. Somos dependentes do teu agir. A pior coisa que pode acontecer a um homem, Senhor, é um homem viver a vida do teu jeito, da tua maneira, e esquecer, ó Deus, que sem ti nada é, sem ti nada somos. Naquele grande dia ele enxergar que realmente ele vivia sem nada, procurando tudo que envolvia a sua própria vontade. Mas nós queremos, Deus, fazer a vontade do Senhor. Queremos fazer o querer do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Não nos deixe viver em engano, em hipocrisia, viver disfarçados, mas que nós venhamos ser realmente o que temos que ser, Deus. Somos pecadores, dignos do teu juízo, da tua ira, mas o Senhor nos dá misericórdia. O Senhor tardio se irá, e eu oro para que o Senhor tenha misericórdia, eu oro para que esse que vai ouvir, que vai ver esse vídeo, Deus, que seja abençoado, que seja acordado, seja despertado. Eu oro para a minha vida, que a minha vida também seja despertada, para que nós não venhamos viver no engano, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, é o que eu te peço. Abençoe a vida dessa pessoa, abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O pedido que eu te faço, Senhor, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, e nos ajude na estrutura desse canal e na expansão e no conhecimento.
do reino de Deus. Graças a Deus.